seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa semana nós estamos tendo aqui o show da fé, daqui dos nossos cultos, né, que costumamos fazer sempre, mas agora com o show da fé. Então, você que viu quantas campanhas o missionário está fazendo, não para, né? E esse é o objetivo, pessoal. A Bíblia fala, não é mensagem de agora, não. Na primeira carta aos Coríntios, 15:52, só um comentário para depois entrar na mensagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15:58. Isso aqui é para você vai ver só como é que Deus é recompensador. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, isso inclui as irmãs, sede firmes e constantes. Nós não somos, temos um propósito. Veja o Daniel. Daniel tinha um propósito. Qual é o propósito dele? Todo dia ter comunhão com Deus. Então, 3 vezes no dia, ele dobrava os joelhos e falar com Deus. Mesmo quando sofreu aquela ameaça, aquela lei que veio fajuta, desculpa a expressão, né? Aliás, o que tem de lei fajuta nesse mundo, né? Que a pessoa faz aí, e tudo para prejudicar o Daniel. Daniel não parou de orar, não. Quem orasse, quem fizesse um pedido a um Deus ou a um homem que não fosse ao rei Dario, seria lançado na cova dos leões. Ele disse, eu não vou parar. Respeitou, entrou na sua casa, quer dizer, não foi uma coisa pública, mesmo assim ele foi espionado. Foi levado à presença do rei, o rei amava o Daniel, tinha uma simpatia pelo Daniel, um apreço, mas não podia revogar a lei, teve que cumprir a lei. Mas Deus estava com ele. Por quê? Porque ele estava com Deus todos os dias. Quando você está com Deus todos os dias, como é que eu estou? Você ora, você fala com Deus, você tem comunhão com Deus. Então, todos os dias ele está com você. Você vê que vai abrir a palavra de Deus, é isso. Deus vai iluminando você. À medida que você vai abrindo a palavra, Deus vai se revelando para você de uma maneira muito especial. Então, ele está dizendo, para ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre. Como você viu o missionário, tantas campanhas ele está fazendo. Hoje uma senhora está cumprimentando o povo numa das reuniões, saindo assim, pastor Jaime, eu estou velhinha já, assim para mim. Eu disse, quantos anos você tem? 71, eu disse, eu estou chegando lá também. Ele disse, você sabe quantos anos o missionário tem? É de 77, vai 78 agora. Não tem esse negócio, Deus vai renovando as suas forças todos os dias, entende? Você, claro, vai se cuidando, vai exercitando o seu corpo. Você não espera o médico mandar você caminhar, não, você caminha antes do médico mandar. Você vai lá e faz. Você não tira tal alimento, não, você não espera o médico falar, diminui o sal, diminui o açúcar, exclui o açúcar, não. Você já vai entendendo hoje tantas informações que você vai fazendo. Mas por que eu falei isso? Porque apesar de ele estar sendo o quê? Abundante, sempre abundante na obra do Senhor. Aí eu mostro aqui o Salmo 92, 14, isso que eu falei, era só um comentário que eu estava fazendo. Olha o que diz. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, que inquebráveis, fortes, né? E diz assim, e florescentes, brilhantes. Nós temos que ser isso. Mas como é que eu vou ser? Sempre firme e constante no Senhor. É como o Davi. Lembra da oração de Davi? Salmo 27, 4. O que diz lá? Não vou olhar. Uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que possa na casa do Senhor quando? Todos os dias. Quer dizer, todos os dias ter comunhão. Quer dizer, a pessoa que mora na sua casa, você tem que comunhar todos os dias. Bom dia, boa tarde, né? Às vezes, os jovens têm a maneira de fazer só assim, às vezes, ou só assim, né? Mas você cumprimenta, você tem um contato com os jovens, você tem comunhão. Então, todos os dias ter comunhão com Deus, e não apenas na hora do perigo, na hora da adversidade, aí você vai orar, você vai buscar Deus. Não, não. Você mantém comunhão com Deus todos os dias. Aprenda isso, todos os dias. Lá no livro de Tiago, a carta do Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele diz, chegai-vos, pois, a Deus, e Deus se chegará a vós. Se você tiver comunhão com Ele, vai ter comunhão contigo. Você tem que se aproximar
Buscar mesmo. Se você buscar, você vai ver. Um homem chamado Roboão, por isso que eu falei, olha o que é a exposição da palavra. Eu falei que ia fazer apenas um comentário. Você vê que está tendo uma mensagem para você. E não tem o esboço disso não. O esboço está para a segunda mensagem que eu vou dar. Ali eu tenho o esboço. Esse eu não estou dando, estou dando aqui na inspiração que Deus está nos dando aqui. É muito importante você verificar. O rei Roboão, ele era neto de Davi, filho de Salomão. E teve uma época que ele deixou o Senhor. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 12. Eu vou voltar aqui, que aqui é a nossa palavra, o nosso comentário, né? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 12. O nosso versículo é o 6, o 5 e o 6, mas vou ler um pouco mais. Segundo Crônicas, capítulo 12. Diz assim: sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor. Olha aí. E com ele todo Israel, que tirou a cobertura do seu povo. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. E era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortes que Judá tinha, e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse: nossa mensagem, nosso comentário. Assim diz o Senhor: vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Quer dizer, Deus não vai poder fazer nada. Vocês me deixaram, vocês me abandonaram. Então tem gente que deixa de orar, deixa de buscar a Deus, deixa de ler a Bíblia, deixa, entenda bem, de ter aquela comunhão. É que o Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, diz que muitos deixam o quê? O primeiro amor, né? A pessoa deixa. No começo orava, buscava a Deus, jejuava, queria buscar. Eu lembro quando eu comecei a querer ser batizado com o Espírito Santo, o missionário um dia contou, eu senti um alívio, que eu senti uma culpa de um garoto, um adolescente, quer dizer, um adolescente que era novo, tinha 24 anos de idade, quando eu me converti, quer dizer, novo no começo da minha caminhada com Cristo, minha caminhada com o Senhor, e quando eu queria ser batizado, não sei se aconteceu com você, todo mundo orando, falando em língua, eu começava assim, aleluia, 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 queria falar em língua, não falava nada, irmão. Né? Não é assim, é inspiração, mas não sei se aconteceu isso com você, eu querendo ser batizado com o Espírito Santo, aí vi os jovens, que é da minha época, todos, eu lembro de uma moça que morava perto da gente assim, e eu ficava olhando assim, ela, aleluia, papapá, o rapaz, um outro colega chamado Elias, você me chamava para orar, e orar com ele falava em língua, eu querendo, até o dia que eu fui batizado mesmo, né? Eu lembro, foi até na rua Cônigo Tobias 21, ainda lembro o dia, era um sábado, o missionário fez uma reunião de obreiros, eu enxerido, entrei lá também no meio dos obreiros, queria fazer a obra de Deus. E quando ele pôs as mãos, eu lembro das palavras, assim, Senhor Jesus, obrigado por estar batizando esse jovem com o Espírito Santo, e ali eu fui batizado, né? Que é indescritível falar. Mas então, às vezes você começa bem, depois deixa isso. Ele deixou. Eu não pude fazer nada. O que eles fizeram? Então, se humilharam os príncipes de Israel e o rei disseram, o Senhor é justo, é você. Deus, é verdade. Eu não tenho buscado a tua face. Eu não tenho me dedicado à oração. Pastor Jaime, mas eu não sou pastor. Mas você é cristão, hein? Você é um adorador. Entenda, você deve ter o seu momento de adoração a Deus. Você deve ter o seu momento de comunhão com o Senhor. É muito importante isso. Volta lá para a primeira, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Esse aqui eu não tenho colinha não, hein? Não posso esquecer. Ele diz, ora, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Você vê, apesar do missionário, que eu falei, 77 anos, que se dedica e tudo, Deus está renovando as forças. Ele hoje estava demandando assim, quantas vezes o diabo quis tirar a minha vida? Eu já tive lutas, às vezes você olha o pregador, falo isso aqui constantemente para vocês. Você olha um obreiro, um pregador, olha lá o Douglas cantando, cheio de alegria aqui, às vezes tem um problema, como o outro tem, às vezes não com ele, com alguém da família, não é verdade? E às vezes até ele mesmo está passando pelo vale da sombra da morte, mas Deus está com ele, e Deus está renovando. Qual é a nossa mensagem? Deus é recompensador.
Para terminar esse comentário, Hebreus 11:6, muito lindo, finalzinho do versículo, eu vou ler ele todo. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Vamos ler juntos agora? E que é galardoador. O que é galardoador? Recompensador dos que Deus vai te recompensar. Você vai ver que você não perdeu tempo, não. Não perdeu. Não perdeu. Muita gente tem que, então, perder tempo com Deus para você ganhar tempo na vida. Billy Graham estava falando uma mensagem, o tempo passa como nunca. Você vê, cada dia que o tempo passa, nós ficamos mais sem tempo ainda. Os homens andavam a pé, ou então no lombo de um animal. Depois veio a carroça, né? Os carros da época da Bíblia que você vê. Até que no século XIX, começo do século XIX, meado do século XIX, veio o motor. Aí depois vem a Revolução Industrial. Vai tendo isso. E cada dia, que o homem tudo para quê? Para economizar tempo. Para economizar tempo. E cada vez o homem está mais sem tempo ainda. Porque vai surgir, a internet ocupa. Eu não sei se você recebe um relatório no seu celular de quantas horas você usou o celular. Já aconteceu? Você já notou isso? Você já está certo, tem gente que trabalha com celular, não é verdade? Fica o dia todo que é o trabalho dele. Mas você tem que saber o tempo que você está dando, irmão, para o Facebook, para o Instagram e para o YouTube, e qual é o tempo que você dá para o Senhor. Não, alguém pode dizer, pastor, já meu tempo no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, tudo é com o Senhor, glória a Deus. Mas você é o seu juiz. Dê um tempinho mais para Deus, que Deus vai dar para você também, amém? Ele é recompensador. Fica só esse comentário aí, daqui a pouco tem mais. Vamos cantar um pouquinho, pessoal, que domingo é com... Então fiquem de pé, por favor. Quero você se alegrando. Você tem aí, maestro, domingo, olha só, em comunhão com Deus, eu vou ficar. Vou à igreja exaltar o santo nome do Senhor. E o pessoal de casa, que está assistindo terça-feira, deixa eu avisar que quarta-feira é o grande dia da família, que nós entregamos aqui o azeite que tem o óleo de Israel. É muito forte, quarta-feira, nós ficamos em jejum aqui, é 20 horas primeiro de jejum, depois mais o jejum de Daniel. Começamos na terça-feira, por volta de 5 e pouca da tarde. Aí vamos até 1h e pouca da tarde, até o culto do meio, depois do culto do meio-dia, depois continuamos com Daniel. Vem participar, é muito forte, mas na sexta-feira tem aquelas reuniões especiais, dos milagres especiais, é a 7ª semana do copo com água, ninguém pode faltar. 9, 14, 19, 30, os horários especiais. E o domingo, o primeiro domingo, vai ser a preparação da ceia, e onde você precisa de uma mudança na sua vida. Eu vou me consagrar a semana toda em oração, pedindo a Deus uma unção especial, não é unção com óleo não, é unção de Deus na sua vida para efetuar a mudança onde você precisa de uma mudança. Amém? Domingo aí, não esqueça, 7, 9, 11, 14, 16 e 18 horas. Vai cantar ali todo mundo junto. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Em comunhão com Deus eu vou ficar, vou à igreja exaltar o santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar pra na sua casa adorar com hino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, o meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar,
a presença dele. Em comunhão com Deus eu vou ficar, vou à igreja exaltar o santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar pra na sua casa adorar com este hino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. La 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 domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. E vamos aplaudir o Senhor. Podem sentar, por favor. Eu queria que você visse um pouquinho do especial de sexta-feira. Tá bonito, pessoal. Deus operando bastante, Deus se manifestando. É curtinho, tá bom? Só para mostrar sexta-feira, não esqueça, é o dia todo, 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia, mas 9, 14 e 9h30 são essas reuniões especiais. Não esqueça de trazer um copo com água para ser consagrado, tá bom? Então, vamos pedir uma bênção especial. Veja esse especial curtinho. Que alegria é trabalhar para o nosso Deus. Desejo é orar e o culpado sempre estar sim na vinha do Senhor. E como ele tem frutificado essa vinha. São tantas sextas-feiras com histórias lindas para contar. Meu marido, a semana retrasada, ele teve começo de AVC. Aí ficou internado 3 dias. E aí eu levei a água para ele. Ele não tinha expectativa de saída do hospital, mas aí levei a água no hospital para ele. E aí no mesmo dia ele recebeu alta. Tinha muita dor aqui no ombro, né? Até passei no médico, ele falou que é tendinite, né? E essa dor, ela irradiava para a coluna e até para o quadril. E na oração, né, eu vim sair do serviço direto para cá. E eu creio, hoje eu tomo posse da minha vitória. E realmente, depois que o missionário orou e o pastor Jaime continuou com a oração, eu senti um calor, irmã, era um calor, era uma quentura assim, irradiando por aqui. E agora, para a glória de Deus, ó. E não para por aí. Deus tem se mostrado fiel para quem é fiel com Ele. Nas mãos, assim, os braços, não podia fazer. Só não podia levantar? Não, parece que alguma coisa me amarrava. Amarrava, agora foi embora. Glória a Jesus. Glória a Jesus, isso mesmo. Eu sentia muita dor aqui no joelho. E agora, depois da oração, foi curada. Eu sou de Aracaju. E o que você não fazia? Andava com dificuldade? Eu só andava assim, ó. Imita pra mim, imita pra gente. Imita. Como você estava andando. Assim. Agora anda rápido. Ó, que bonito. Quanto tempo você estava andando daquele jeito? Quanto tempo? Tem muitos anos, tem uns 12 anos. Que foi de um acidente. Depois foi um acidente? Sim. De carro? De moto, um atropelamento com carro. Agora dá uma corrida pro seu lugar. Aí, glória a Deus. É mãe de Sergipe. Jesus é bonito, pessoal.
Desde onde que eu estava com dor de cabeça, que eu tinha problema de sinusite, só que agora eu fui curada, que eu senti na hora. Não estava enxergando aqueles nomes ali no teclado e agora eu consegui. Tá vendo até a marca do teclado ali. Glória a Deus. Eu estava mais de uma semana com a vista irritada e eu sentia como se tivesse um cisco e não saía. E agora no momento da oração não estou sentindo mais nada. Eu cheguei aqui, o meu corpo estava pegando fogo e a cabeça, todo o meu corpo estava bem queimando, mas agora já passou. Sentindo uma dor no ombro aqui que descia pra coluna aqui até. Passou. Tava querendo passar pra perna, mas passou. Passou, glória a Deus. Viver com Cristo é assim, sempre uma alegria completa. Olha, nós vamos agora voltar a um estudo que estamos fazendo, que vai te ajudar bastante. Jonas, capítulo 2. Lembra do Jonas? É o profeta, como é que é o nome dele? O apelido, profeta Fujão, né? Por que fujão? Porque ele fugiu do chamado de Deus, mas não vamos falar do chamado hoje. Ele recebeu um chamado para pregar ao povo adversário, ele não queria pregar o arrependimento, porque tendo o arrependimento, o povo adversário não seria destruído, como aconteceu. Mas aqui, quando ele estava no ventre do peixe, ele fez uma oração, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Não importa o quanto longe você tenha ido, não te esqueças, ele é Deus. Às vezes nós esquecemos, estamos afundando e esquecemos de clamar ao Senhor. Estamos afundando e esquecemos que Ele é Deus. Deus o quê? Misericordioso, bondoso. No versículo 7 diz assim: quando desfaleci minha alma, quando eu estava me entregando mesmo, desanimado, eu me lembrei do Senhor. Amigo, lembra-te de Deus. Não importa o tipo de pecado que alguém tenha feito. A Bíblia fala para nós, Salmo 103, deixa marcado aí que eu vou voltar aí, tá bom? Salmo 103, versículos 2 e 3. No 2 ele diz o quê? Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa o quê? Todas as suas iniquidades. O diabo não aparece de chifre, com um garfo na mão, dizendo eu sou o diabo. A pessoa começa a pensar, a raciocinar assim, eu não tenho mais jeito, eu fui longe demais. Foi longe demais. O Davi lembrou-se de Deus. Ele errou, foi feio o que ele fez, mas ele lembrou de quê? Ele lembrou da misericórdia de Deus. Pode sair dali do Salmo 103, eu volto nele que tem a segunda parte. Ele diz assim, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o quê? A tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo o quê? A multidão das tuas misericórdias. Ele continua tendo. Não importa o quanto longe você foi, importa é você lembrar da misericórdia de Deus e clamar por essa misericórdia. A mesma coisa você tem que pregar para alguém que está desiludido, desanimado, abatido, achando que não tem mais jeito, porque ele errou não foi uma vez, não foi duas, não foi três, ele já errou várias vezes. Mas o Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? Ele falou, 70 vezes 7. Se ele mandou eu perdoar, imagine ele. Então não importa, não desista daquela pessoa que você tem orado e ela constantemente tem caído. Pastor Jean está tão feliz, ele parou de beber, voltou a beber essa semana. Ele parou de usar drogas, parou de sair à noite, parou com ele, parou com aquilo. Continue crendo, continue intercedendo por ele. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa quantos pecados, quantas iniquidades aquela pessoa tiver, Deus vai perdoar. Nós temos que orar pelo encontro verdadeiro dela com Deus, como também o seu. Voltando ao Salmo 103, ele diz, e sara todas as tuas enfermidades. Mas é um câncer que deu metástase. Vamos lá, Lucas 1,37, o que diz? Porque para Deus nada é impossível. Então não esqueça, quando eu desfaleci em mim, a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei que Deus é misericordioso, perdoa os pecados. Mas eu lembrei que Ele é Deus do impossível. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu me abalei. Quando eu soube do caso do meu pai, um exemplo que eu estou dando de alguém, quando eu soube do caso da minha mãe, do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa, quando eu soube do caso do fulano, eu me abati, mas aí eu me lembrei do Senhor. O que eu lembrei? Que Ele é Deus do impossível. E às vezes nós esquecemos e entregamos a nossa vida ao diabo, deixamos ele tomar, não, o que pode? E ainda culpamos Deus, é feito da vontade de Deus? Não, não foi vontade de Deus. Faltou, um dia o missionário R.R. Soares,
eu citei isso aqui, ele falou, Borinha, é verdade que tem gente que foi embora e nós somos culpados. Mas como? Porque nós não perseveramos como deveriam de perseverar. Nós temos que ser mais insistentes na fé, mais insistentes nas nossas orações. Nós temos que nos envolver mais e conhecer mais esse Deus. Jonas está dizendo, quando desfaleci minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aí ele lembrou do Deus que era o que? Misericordioso, no caso dele. Mas estamos já abrangendo mais coisas. Também era impossível ele dentro do peixe, que o peixe tragasse, que ele se mantivesse vivo dentro do peixe. Ele não ficou 1 hora lá dentro, ficou 3 dias. É impossível isso, glória a Deus. Deus preservou, Deus tem preservado. Uma vez uma pessoa me contou, pastor Jaime, o médico me deu tanto tempo de vida, eu já tenho tanto tempo. Quer dizer, Deus está preservando ele mesmo com aquela doença, mesmo com a enfermidade, ele ficou mais tempo, porque Deus faz o impossível se tornar possível. Agora, vamos citar uma coisa, primeiro lendo Jonas novamente. Quando desfaleci minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando você estiver sendo tentado, o que você quer dizer? Não esqueça que Deus está vendo, irmão. Não goste da tentação. Ninguém vê. Estou aqui como ministro do Evangelho, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, mas estendendo a mão. Nós não podemos esquecer que Ele é Deus onisciente. Lembra comigo Salmo 139. Foi citado até pelo missionário em uma das reuniões. A onisciência de Deus. Salmo 139. Ele diz, Senhor, Tu me sondaste, me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. E de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tal conhecimento, como é que pode? São 8 bilhões de pessoas, ele conhece o pensamento de todos. Você vê agora, hoje, nós temos, não sei se aconteceu isso com você, você cita uma coisa, daqui a pouco aparece aquela coisa no seu celular, já apareceu isso? Quer dizer, o computador já fica ouvindo, já pensando que você está sendo espionado 24 horas por dia e não sabe. Mas só que o nosso Deus é misericordioso, Ele não espiona você Ele sabe tudo, Ele espera você procurá-lo. Ele sabe. O Davi diz, tal ciência, tal conhecimento é maravilhosíssima, tal alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde me fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. E se fizer no céu, no inferno, a minha cama, eis que ali estás também. Então Deus sabe tudo, onde você tem feito a sua cama, onde estão os seus pensamentos. Quando você for tentado, lembra do Senhor. Lembra do Salmo 17, versículo 4. O que diz o Salmo 17, 4? Ele diz assim, desculpe que eu pulei o 4, não é o 3, depois eu falo o 4, primeiro o 3. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite. Quando? Quando você está sendo tentado. Deus está olhando. E ele diz, examinaste e nada achaste. O que pensei, a minha boca, quer dizer, a tentação você não assume, você resiste, você expulsa, você manda embora. Por quê? Porque Deus, eu me lembrei, Deus é onisciente. Todas as vezes que vier, lembra-te, Deus é onisciente. Ele está olhando para você não para te condenar, mas para te ajudar. Ele viu quando Pedro 3 vezes o negou. E ele sabia que o Pedro tinha a palavra com ele. Irmão, nós temos a palavra. Não deis lugar ao diabo. Resisti ao diabo e ele fugia de vós. Mas, por favor, não é apenas tentação moral, entenda? Ou um homem pensar numa mulher que não é sua esposa. Também inclui, mas é mais. É esse sentimento aqui que nós não podemos ter, que eu falo sempre para vocês. Toma conta do seu coração. O Provérbios, capítulo 20... Isso aqui é muito forte para eu falei 24, 17 capítulo 24, versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o quê? O teu coração. Não sinta alegria pela morte do ímpio, por exemplo.
que fez mal para você. Não. De vez em quando você ouve aí, isso é público, está aí na internet, que a pessoa se alegra com a morte de alguém. Nós não vamos fazer. Já viu, é muito comum assim, CPF foi cancelado, mas o miserável que foi embora do mundo. Coitado, não tem Jesus. Nós cristãos não podemos ter esse sentimento. Meu Deus, aquela pessoa te conheceu. Ah, pastor Jaime, agora você é defensor? Não, eu sou defensor da palavra de Deus, sou praticante da palavra. Eu não posso, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Já leram isso na Bíblia? Deus não tem prazer numa morte de uma pessoa que morre sem salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu não posso ter alegria com a morte de ninguém, ainda que seja um malfeitor, ainda que seja uma pessoa que fez maldade comigo ou com alguém da minha família, eu não posso, eu tenho que guardar o meu coração. Lembra do Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. Então guarda, não permita nem a prostituição entrar, guarde, o Senhor é marido de uma só mulher, até nos pensamentos, a senhora é mulher de um homem só, até nos pensamentos. Lembra-te do Senhor, que Ele é onisciente. Quando vieram a tentação, diga Jesus, sentiu qualquer... Não, Jesus, o Senhor não deixa eu sentir isso não, me faz ter nojo disso. Tem que ser sincero. Desculpe a expressão que eu tenho usado, não seja crente meia tigela, não. Não seja crente meia boca, não. Seja crente de verdade. Seja homem de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade, que não tem que se envergonhar. Que se hoje te pedirem a tua alma, diz, glória a Deus, vou morar no céu. Não tem que se envergonhar. Mas tem gente que tem. Então nós temos que abrir os olhos. Como eu falei, não é só esse sentimento. É também não aceitar as coisas que contradizem a palavra de Deus, são bonitas às vezes. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Guarda o teu coração, para não aceitar a mulher estranha, nem o homem estranho, para não aceitar o prazer na morte de alguém, quer dizer, a recompensa não é de Deus. E 9, o que diz para nós? Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias estranhas, que aparecem no meio do Evangelho. Eu sou homem de Deus como você, um anjo me falou que você pode voltar comigo à sua casa. Estão lembrados dessa palavra? 1 Reis, capítulo 13, e o homem estava mentindo. Ah, foi um anjo? Foi um anjo. Foi um anjo, colega, um anjo, um anjo. Foi um anjo, eu vou voltar. Foi nada. Anjo não pode mudar a palavra. Cuidado com essas doutrinas várias estranhas. Não, porque Deus hoje, Ele fez uma atualização da Bíblia. Não existe isso. Os céus e a terra passam as minhas palavras, não hão de passar. Jesus Cristo, versículo 8, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não tem isso, adequação nenhuma. O homem que tem que se adequar à palavra de Deus. Então Jonas, volta para o Jonas, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Todas as vezes, você tem que lembrar que o Senhor está te vendo. Então, se você vê Deus, o Senhor sabe o que eu fiz, o Senhor me perdoa. Você pode criar qualquer álibi, criar qualquer história para o homem, para Deus não. Não devia criar para o homem. O bom é que você nunca faça. Se fizer, não omita. Porque Deus sempre quer salvar, Deus quer perdoar. Deixa eu terminar essa parte aqui para você depois nós orarmos também. E ele diz, eu me lembrei do Senhor e entrou em ti a minha oração. Ore, Deus, o Senhor sabe que eu me alegrei, eu não posso ter isso. Aquela pessoa me feriu muito, mas eu oro para que ela seja salva. Se não morreu ainda, se ela morreu, você não adianta orar por ela, não adianta. Deus, me perdoe se eu me alegrei, guarda o meu coração. Oh Deus, o Senhor sabe que eu senti algo que eu não devia sentir, me faz ter nojo. Eu sou marido de uma só mulher, eu sou mulher de um homem só, eu sou jovem, eu sou morto para o pecado. Fala a verdade com Deus. E se eu guardo o meu coração para não aceitar as doutrinas várias estranhas que vão me levar para fora da palavra de Deus. E entrou em ti a minha oração no templo da tua santidade. Então essa é a palavra especial. O nosso Deus, você deve sempre lembrar dele. E também lembrar, quando você passar pelo vale da sombra da morte, que ele está contigo. Recebeu um diálogo, mas por que se eu estou na igreja? Não, mas Deus está comigo e Ele vai me dar sabedoria para lidar com essa situação, Ele vai me dar capacidade de enfrentar essa situação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até a morte.
Às vezes Deus permite. O corpo é destruído, o espírito é salvo para o dia do Senhor. Nunca esqueça, Deus é misericordioso. Não esqueça, Deus é bondoso. Não esqueça, Deus é poderoso. Deus é onisciente. Ele é Deus para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Eu vou orar daqui a pouquinho com vocês. Deixa eu passar uma história aqui bonita. Quando eu falo história, não é história, é história. A Maria Expedita trabalhava com crochê em 2019. O dedo polegar e indicador endureceram, incharam. Por conta disso, ela parou de trabalhar. Mas aí olha o que aconteceu com ela. Veja o que Deus fez com ela. Desde 2004, Maria faz trabalhos artesanais. Eu trabalhava com crochê e fazia todas as minhas coisas, corretamente, todo o meu trabalho de casa. Ela era ativa, ela fazia as coisas dela, os crochês, as roupas. Sempre ela estava ali fazendo o trabalho dela, que ela gosta. Comecei a fazer um jogo por dia. Aí naquela pressa de fazer bastante, e meu dedo começou a doer, porque eu estava fazendo ficar até 2 horas da madrugada tecendo. A partir de julho de 2019, meu polegar direito começou a inchar, doer, ficar duro. Então, eu tive que parar de fazer os jogos de crochê. Ficou duro mesmo, deu um caroço entre o polegar e o indicador. Então, eu não podia pegar a agulha. Senti, ela triste por causa da situação que ela não estava conseguindo fazer. Aí eu implorava a Deus remover a dor, Ela reclamou que estava com muita dor. E falou assim, filha, minha mão não está em condições de trabalhar, de cortar pano. Eu já estava fazendo fisioterapia, então eu conversei com a médica e ela mandou fazer exercício com gominha, com pregador, com a garrafinha, para poder voltar o movimento do dedo. Ela chegou até a mim, que estava sentindo muitas dores na mão, E aí queria que eu fizesse uma oração para ela. Eu tô doida para que minha mão sara para poder fazer o meu crochê. Através do rádio, Maria fica sabendo que o missionário iria fazer um culto em Belo Horizonte, no dia 15 de novembro de 2019. Eu senti logo ali uma oportunidade, Porque ele realmente é um homem de Deus, ungido de Deus. Eu fui, com muita certeza de que eu voltaria com a vitória. Quando eu cheguei lá na frente, falei, Senhor, é esse-me aqui, que ele falou que era para poder fechar os olhos. Eu só senti um clarão, com os olhos fechados, aproximando de mim. Quando ele acabou de orar e mandou fazer o exercício. Quem não podia abrir e fechar a mão, abre e fecha a mão agora. Então eu mexi com a minha mão. O que a senhora sofria? É o meu dedo, porque ele não igualava com o outro. E eu já olhei, esse dedo não vinha junto com isso. Ele não igualava como? Não abria. Ele não abria? Ele era fechadinho assim? Fazia muito crochê. E agora como é que tá? Abre e fecha. Ótimo, o caroço sumiu. Sumiu o caroço também? Aí, pessoal, não tem mais o caroço, cada valor. Vai, filha de Deus. Jesus não é lindo, pessoal? Eu estava lá no dia e pude presenciar a cura, que ela recebeu. Tamanha era a minha alegria de ser tocada por Deus de maneira tão forte. É o dia de uma vitória muito grande, De uma visitação muito forte de Deus. E graças a Deus, tudo melhorou. No domingo, ela falou comigo que tinha sido curada, que estava toda feliz, estava movimentando os dedos. Hoje mesmo eu fui comprar a linha, já estou fazendo meu crochê. Sem dificuldade, graças a Deus. Está muito feliz, já está fazendo crochê novamente. A misericórdia dele na minha vida, que é muito grande. A ele toda a honra e toda a glória, Às vezes você olha assim uma coisinha simples na mão, mas atrapalhava ela fazer o trabalho dela. Não é verdade? E como tem gente que às vezes uma coisinha simples impede. Mas quando Deus opera, ninguém impede. Deus operando, ninguém impedirá. Já vamos orar e Deus quer operar também nesta reunião. Me dá um testemunho agora das missões, é da Índia. Olha só, pessoal, o país mais populoso do mundo. Nós falamos que é a China, não. China já ficou para trás, é a Índia. Em qualquer situação, a melhor alternativa é confiar em Deus. Ele sabe o que precisamos e nunca nos desampara. Esta senhora da Índia viveu esta verdade. Olá, missionário R.R. Soares e a todos do Brasil. Me chamo Nilu, sou de Haryana, na Índia. Há algum tempo eu estava morando em Dubai para tentar ajudar a minha família enviando a eles algum dinheiro. Mas eu me enganei. Quando cheguei lá, não consegui arrumar emprego, porque não liberavam o meu visto.
Desesperada por conta do dinheiro estar acabando, encontrei a sua página na internet e resolvi enviar uma mensagem contando toda a minha situação. Prontamente me responderam. Me orientaram a orar buscando a direção de Deus para que as portas se abrissem e eu seguisse um caminho, mesmo que fosse para que eu voltasse para casa. Fiquei atenta e obediente às instruções do Senhor. Após 3 meses, voltei para meus familiares na Índia, então descobri que eles estavam precisando de mim. Agradeço muito pelas orações. Deus seja louvado. Quem abre o coração para Deus não se arrepende de atender à direção dada por Ele, pois sua palavra é fiel e verdadeira. Eu patrocinei a mim mesmo e Deus veio me tratando. Ele me ajudou a controlar minhas finanças, me deu um tecnólogo, me deu uma faculdade, condições de estar comprando meus aparelhos para estar trabalhando, que eu me formei em estética e cosmética. Eu comecei a me sentir incomodada de fazer algo mais para Deus. E o missionário disse: patrocina a empresa que você não tem. Aí eu patrocinei uma empresa que não tinha nome, que não tinha nada. E essa empresa nasceu. Ele me deu o nome, o espaço, até um pequeno jardim na frente da minha sala tem, que eu pedi também. E lá não é só a minha fonte de renda, lá é onde eu ganho almas para o Senhor, que foi esse o meu pedido. E com Ele na minha frente eu sei que eu vou conseguir muito mais, em nome de Jesus. Glória a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado ao redor do mundo através deste ministério. Deus é bonito, né? Então, você, patrocinador, deixa eu lembrar que nós estamos no período, sempre do último dia do mês, até o dia 18, são as maiores despesas da igreja. Você é patrocinador, está assim as contas, aqui tem um folheto que tem todas as contas, você pode pedir para eles. Se você ainda não é patrocinador e sente no coração, se inscreva. Aí preencha essa inscrição aqui, mas é um chamado. Você tem que sentir no coração. No verso, você faz um propósito de oração para que o missionário ore por esse propósito. Esse folheto tem mensagem, tem oração, tem as contas, e o que você escrever lá, escreva aqui também. Você de casa, pega no QR Code, agora. Olha, se Deus tocar de fazer um socorro nesse último dia do mês, faz. Não sei quanto. Você pega o celular, abre o celular na câmera do celular e aponta para aqui. Sai uma linha amarela. Todas as informações estarão ali. Você pode também pegar a conta do Bradesco, que eu vou dar, você tira a foto. Bradesco 3378-2, conta 29315-6. Tirou a foto? Pode fazer um Pix com o CNPJ, 30-902-803-0001-00. Pode fazer também nas lotéricas. Vai à lotérica e diga doação para o Show da Fé. Código 3091-2065. Nós estamos evangelizando 191 países. Até o dízimo pode mandar online. Você tem lá do dízimo tem as contas, transfira da sua conta para a conta da igreja, manda o comprovante para o WhatsApp que o pastor te entrega na igreja, tá bom? Em nome de Jesus. Me dá só o canal da Bíblia, diretor, por favor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir... Quem tem nossa TV em casa, pessoal? Quem tem, levante a mão. É bom para você. Quem não conhece, pede a programação, estão passando aí, que é um modo de você evangelizar a sua casa. São 11 canais evangélicos, tá bom? Incluindo o canal da Bíblia, canal espanhol, canal da juventude, Show da Fé, o nosso missionário de hora em hora pregando, peça. O número está aqui, você liga depois. Você de casa tem ali, ó, 0800 201 4000 e o 21 3265 5000. Agora fiquem de pé, por favor. Eu vou fazer uma oração para o pastor Jaime. Eu tenho andado num estresse muito forte, tendo dores de cabeça. Ele é Deus. Estou com um diagnóstico de um câncer que se alastrou pelo meu corpo. Ele é Deus. Estou com uma cardiopatia grave. Ele é Deus. Feche os olhos, por favor. Há uma visitação de Deus agora. Há uma força te levantando agora nessa hora. Eu quero você tomado por essa força. Pai, estenda as tuas mãos agora para esse povo que ora comigo. Alguém que o diagnóstico foi terrível, é um câncer, foi deu metástase. Meu Deus, essa senhora está colocando a mão na cabeça do esposo dela, deitado, muito debilitado na cama.
Estamos vendo esse quadro agora. Deus, estenda as tuas mãos para a criança, Deus, que foi desenganada. Estenda as tuas mãos para a pessoa que está sofrendo, meu Deus, um estresse muito forte e tem tido dores na cabeça, até desmaios. Sai, vai embora, não pode ficar, não pode continuar, em nome de Jesus. Alô, amigos, estou aqui dos estudos, terminando o mês. Tchau, setembro, está acabando, né? E amanhã já começa o mês de outubro, nós estamos numa consagração de oração, de orar pelos pedidos. E amanhã, quarta-feira, nós estamos naquele grande clamor pela família. É muito forte que você venha e esteja. A Andréia tem um testemunho, orou pelo marido, no mesmo dia ele saiu mais cedo do trabalho, no dia seguinte, ao redor do trabalho, descobriu como é que Deus operou, entenda bem? O local tinha sido invadido, mas Deus deu uma libertação. Eu tive na primeira sexta-feira, que foi a retrasada. A semana passada eu fui para o interior de São Paulo, em Araras. Meu esposo trabalha lá. E na quarta-feira ele foi para o trabalho e falando que ia chegar meia-noite. Só que eu orei, clamei a Deus aqui, né? E quando foi 6:30 da noite, ele chegou. Aí eu falei, Senhor, ele veio cedo. O Senhor sabe o porquê. Quando foi na quinta-feira, ele chegou no trabalho, tinha entrado seis ladrão. E para a glória de Deus, o meu marido e os funcionários não estavam. E eu glorifico a Deus pelo livramento. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. E eu quero agora orar por você. Amanhã vai à igreja. A entrega do azeite que tem óleo de Israel o dia todo, hein? Avenida São João, 791, com jejum. Você não precisa jejuar. Nós jejuaremos. Igreja de joelhos, família de pé. Você está vendo vulto, sentindo medo dentro de casa, sentindo uma coisa, perturbação, uma coisa oprimindo a sua casa. Vá, que é muito especial. Meu Deus, dê uma bênção para esse povo agora, principalmente quem está sentindo pressão na cabeça, dor de cabeça, dormência até no rosto. Eu levanto a voz e digo, o mal-estar, vai embora, pressão no crânio, dor de cabeça, dor na nuca, saia em nome de Jesus. Pai, abençoe do alto da cabeça, a planta dos pés essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueça, amanhã é muito forte, 1º dia de outubro, com a entrega do azeite de Israel, com uma oração forte, igreja de joelhos, família de pé. Deus abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Atenção, povo de Deus! O grande dia se aproxima. No próximo dia 5 de outubro, a partir das 18 horas, a equipe de fé do missionário R.R. Soares estará de volta ao Japão para uma reunião inesquecível de milagres, poder e salvação. Será no endereço 5 Kome 241 Asahi, Oizumi, Distrito de Ora, em Guma, no Bunkamura de Oizumi. Não perca essa oportunidade que pode transformar a sua vida para sempre. Esse é o momento. Traga a sua família e os enfermos. Venha com o coração aberto, porque o Senhor vai operar maravilhas no meio do seu povo. Prepare-se para viver o sobrenatural. Dia 5 de outubro, a partir das 18 horas. A equipe de fé do missionário R.R. Soares no Japão. Compareça! Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.